pessoal, no primeiro momento, qual é a produção que a gente tem? Né? Nós temos aí a produção de cana de açúcar, a plantação de cana para a produção de açúcar. Tá? Então veja bem, eu planto cana, mas a Europa quer açúcar. Então você tem que ter no Brasil engenhos. E o engenho é muito caro. Quem é que vai financiar a construção de engenhos? O holandês. Por quê? Né? Porque a Holanda era o único país no século XVI que refinava o açúcar. Então o Brasil mandava o açúcar bruto para a Europa, tá? Para Portugal, pacto colonial, tá? Ou melhor, exclusivo colonial. Essa ideia de pacto, esse conceito, né? É outra questão que vai estar caindo já já. Né? Aliás, já estamos substituindo, porque pacto é acordo e não tem acordo. Portugal impõe o exclusivo colonial. Né? Então o açúcar bruto vai para Portugal, Portugal passa para a Holanda refina e distribui. Então vamos imaginar aqui o seguinte, pessoal, olha só, nós temos aqui, né, um pedaço de uma capitania, o donatário divide, né, essa capitania em 6 marias, bacana? E você vai ter, vamos pensar Pernambuco, né? A capitania que deu muito certo no início do processo. Então você tem aqui 4 sesmeiros, tá legal? Você tem aí o André, que acabou de falar com vocês, né? Você tem aqui o Bruno, nosso operador, né? O cara que faz isso acontecer, né? Você tem o Prima, tá aqui falando com vocês, tá legal? E você tem o Gerson, que está aqui na escola também com a gente, acompanhando aí, né, a nossa brincadeira. Tranquilo? Então, 4 latifúndios, 4 sesmeiros, todo mundo plantando o quê, pessoal? Cana, plantando cana, né? Se plantar açúcar, nasce formiga, beleza? Então, plantando cana. Mas como o engenho é caro, só o Prima é senhor de engenho, tá? Então, veja bem, além de produtor de cana, o Prima é o senhor de engenho. Beleza? Nas minhas aulas eu sempre me dou bem, tá? Então, olha só, pessoal. André, Bruno, Prima e Gerson plantam cana, Prima é senhor de engenho. O que eu tenho que mandar para Portugal? Cana ou açúcar? Eu tenho que mandar açúcar. Bacana? O André, o Bruno e o Gerson, não esquece, ricos. Se não fossem ricos, não teriam acesso às 6 marias. Bacana? Agora, olha só. O André pode vender a sua cana para Portugal? O Bruno pode vender cana para Portugal? O Gerson pode vender cana para Portugal? Não pode. Não, porque a Europa não quer cana, né? A Europa quer açúcar. Então, esses 3 caras são obrigados a vender para quem? Eles são obrigados a vender para quem? Para essa figura maravilhosa que está na frente de vocês, esse quase deus grego. Né? Então, esses 3 caras são obrigados a vender cana para o Prima. Porque é o único que pode processar essa cana. Bacana? Bacana cana, né? Se André, Bruno e Gerson só podem vender para mim, quem é que dita o preço da cana que eles produzem? Sou eu, né? Então veja bem, se eu quiser, se for do meu interesse, se eu tiver condições, eu posso levar esses 3 caras, veja bem, originalmente ricos, porque senão não seriam sesmeiros, eu posso levar esses caras a quebrarem. Então veja bem, um processo que originalmente é excludente, ele aqui pode se transformar num processo ainda mais excludente. Porque se for do meu interesse ampliar o meu domínio, eu vou impor ao Gerson, ao Bruno e ao André preços muito baixos. Beleza? E aí eu posso me transformar num proprietário de todas, né, essas 6 marias aqui. Eu posso ser o único proprietário dessa brincadeira. Tá claro para todo mundo? Consegui acompanhar esse raciocínio? Beleza isso? Agora, tem que ser do meu interesse. Aí você fala, pô, Prima, então tu é o cara, né? Bom, sou o cara aqui. Por quê? Vamos lá. Esse açúcar que agora eu produzo, eliminei os 3. Eu agora estou produzindo tudo isso, eu mando para quem? Eu mando para Portugal. Sou obrigado? Sou obrigado. Exclusivo colonial, né? Equivocadamente ainda conhecido como pacto, eu tenho que mandar para Portugal. Pô, se eu tenho que mandar para Portugal, quem é que dita o preço? Portugal.
Então eu sou obrigado a vender esse açúcar pelo preço que Portugal estabelece. Aí tu fala, pô, prima, Portugal se dá bem pra caramba. Não, nessa brincadeira, quem é que vai se dar melhor? A Holanda, que financiou toda a montagem da estrutura. Prima, por que a Holanda? Porque só a Holanda refina o açúcar. E aí, meu amigo, Portugal tem que fazer o que com o açúcar que ele tem? O açúcar bruto. Ele tem que vender para a Holanda. Então, nessa brincadeira inicial, açúcar, tá? Quem é que ganha mais dinheiro? O holandês. Porque é ele que distribui o açúcar. Bacana? Então, um processo, pessoal, absolutamente concentrado, né? Só os ricos têm acesso à terra, mão de obra escrava durante todo o período colonial, bacana? E o desenvolvimento do processo, podendo trazer ainda mais concentração. Alguma dúvida? Há muito tempo atrás, né, o André chamou a atenção de vocês na minha apresentação aí, né, 30 anos de magistério. Então, pô, eu já tenho alunos que são filhos, né, de alunos, olha só, né? A UF, há um tempo atrás, ela fez uma questão discursiva, específica, extremamente interessante. Vinha um texto que afirmava o seguinte: no Brasil, sempre se passou fome. Né? Então, pensando o Brasil, colônia, império e república, a fome é uma realidade. Tá legal? Beleza? E aí a questão, né, te pedia para identificar por quê. Por que no Brasil sempre se passou fome? Porque no Brasil colônia, no Brasil império e no Brasil república, a nossa produção, pessoal, ela se baseia em quê? Na monocultura para o mercado externo. Tá? Então o açúcar que a gente usou como exemplo, o algodão que vai ser, né, produzido posteriormente. Quando a gente pensar lá o império, o café, tá? Pensar hoje, soja, gado. Não sei se vocês sabem, né? Tem mais cabeça de gado no Brasil do que gente. Dependendo da propriedade, o gado vive melhor do que a gente. Tá? Então você tem a produção sempre voltada para o mercado externo. Então, pessoal, se a produção é para o mercado externo, o que fica aqui é uma quantidade muito pequena. Tá? O que fica aqui é de qualidade duvidosa. E outra, né? A produção de alimentos, como não é prioridade, como está sempre na mão do pequeno produtor, ela é mais baixa. Beleza? Então, a fome é uma realidade da história do Brasil, porque a nossa agricultura, a nossa pecuária, república, né, voltada para o mercado internacional. Bacaninha? Segundo item da mesma questão, da mesma UF que eu mencionei agora. A UF perguntava o seguinte, né? Teoricamente, em que momento você passa mais fome no Brasil? Em que momento você passa menos fome no Brasil? Né? Então veja bem, em que momento você passa mais ou menos? E a UF não queria assim, não, no século XVII, não. Teoricamente, ao longo dos 500 anos de história, em que momento você passa mais ou menos fome? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó, latifúndio do primo, beleza? Primeiro momento ali, como a gente continua aqui, ó, tô plantando cana, tá? Produzindo açúcar. Pessoal, o preço do açúcar no mercado internacional lá no alto. O que eu vou fazer? Eu vou plantar cana direto na minha propriedade. Bacana? Então, se eu estou plantando cana direto, o que eu não estou plantando aqui? Eu não estou plantando aqui o alimento. Então, esse alimento, ele vem de onde? Ele vem dos pequenos produtores. Só que como eu sou rico, eu tenho muito mais facilidade de compra do que. Então esse pequeno produtor, ele vai privilegiar o quê? Me abastecer. Logo, o que sobra para o restante da população é muito pouco. Lei da oferta e da procura, pessoal. Baixa oferta, preço lá em cima, passa-se mais fome no Brasil. Show de bola? Agora, preço da cana no mercado internacional diminui. Concorrência. O que esse latifundiário faz? Ele amplia a área produtora de alimentos. Se ele amplia a área produtora, além do pequeno produtor, você tem a produção do próprio latifúndio. Então, se a produção de alimentos aumenta, isso significa o quê? Preço diminui,
o brasileiro passa menos fome. Bacana? Recentemente, esse ano, né? Arroz. Ainda está alto, né? Mas o arroz virou notícia, né? Virou matéria de jornal. E olha que doideira. O próprio governo trouxe a justificativa. Por que o arroz está com preço lá em cima, pessoal? Porque o brasileiro, né? O brasileiro que produz arroz, aproveitou o dólar lá em cima e vendeu arroz. Vendeu arroz, tá? Então, se vender uma quantidade enorme de arroz, o que fica aqui, quantidade menor, preço lá em cima. Aí você fala, pô, prima, mas olha só, o cara é um latifundiário, o cara é um produtor de arroz. Dólar mais R$5, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vender arroz. Show de bola. Só que aí, meu amigo, o preço dispara, né? Fica inacessível para a maior parte da população. O que o governo teve que fazer? Importar arroz. Aí tu fala, prima, mas quando eu, produtor de arroz, vendo arroz, me aproveitando do preço do arroz alto no mercado e o dólar lá em cima, eu estou ficando rico. Eu estou ficando mais rico, que foi o que aconteceu ou está acontecendo na pandemia no nosso país, né? Os ricos estão ficando mais ricos. Agora, quando o governo compra arroz, ele compra com que dinheiro? O dinheiro gerado pelo nosso imposto. Então, quando o latifundiário vende lá fora, ele fica rico. Quando o governo importa, é com o nosso imposto que ele faz isso, né? E o governo, pessoal, ele não tem que estar preocupado ou preferindo, né, uma pequena parcela da população, né? Esse governo ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar preocupado com a população brasileira de uma maneira geral. Tranquilo? Então, pessoal, capitanias hereditárias, correto? Donatários, 12 representantes da nobreza e do grande comércio de Portugal, correto? Esses caras, 20% da capitania para eles, correto? 80% devem ser distribuídos em sesmarias. Como eu falei, esse processo ele vai até a independência. Tranquilo? Agora, durante as reformas pombalinas, deixa eu catar aqui, né? O piloto, 1750, 1777, durante as reformas pombalinas, com o Estado português, o rei de Portugal, né, tentando ampliar o seu controle sobre as terras, sobre a riqueza, por conta da crise econômica de Portugal, tá? Ele altera o status das capitanias. Elas deixam de ser capitanias hereditárias e passam a ser capitanias reais. Mas mesmo enquanto capitanias reais, o processo de distribuição de sesmaria continua até 1822. Bacana? Tranquilo? Beleza? Agora olha só, pessoal, para a gente fechar essa ideia aqui. Quando eu comecei a aula, eu chamei a atenção para o seguinte: capitanias hereditárias, né? Você está escolhendo um modelo político e uma estrutura física, né? Estrutura física vai até 1822. As capitanias vão até 1822, quando se transformam em província. Durante as reformas pombalinas, né? Se não me falha a memória, 1571. Você tem aí a passagem de capitania hereditária para a capitania real. Mas a estrutura de capitanias vai até a independência. Tranquilo? A estrutura física. Agora, a estrutura administrativa, ela deixa de existir enquanto estrutura de poder descentralizado com a criação do governo geral em 1548. Então, 1548, criei o governo geral em Salvador. Os donatários, que até então, né, eram senhores absolutos das suas capitanias, deixam de sê-lo, né? Eles vão ter que obedecer ao governador geral. Tá claro? Então, a estrutura administrativa de poder descentralizado, ela começa em 34 e acaba em 48. Porque nesse primeiro momento só 2 capitanias deram certo, Pernambuco e São Vicente. Então, criei a estrutura do governo geral em Salvador, eu crio as condições para que as capitanias comecem a se desenvolver efetivamente, tá? E aí, até 71, né, você tem as capitanias hereditárias, a partir de 71, capitanias reais.
Alguma dúvida? Bruno, tem questões aí no chat? Tem gente falando alguma coisa? Não? Então, pessoal, vamos pegar aí o material, né? Vamos resolver aqui pelo menos uma, duas questõezinhas em relação a isso que a gente trabalhou? Pode ser? Tranquilo? Eles têm acesso direto ao material, Bruno? Então vamos lá. Pessoal, vou pegar aqui logo de cara a primeira questão, né? Então a primeira questão diz o seguinte: leia o texto abaixo, né? E responda a pergunta a seguir. Então o texto diz o seguinte: além da capitania, em 1541 foi instalada a Vila de Olinda, né? Pessoal, vila é o que hoje a gente chamaria de cidade, tá legal? Então Olinda é uma das cidades, né, mais antigas do Brasil, tá legal? Então a Vila de Olinda, com a repetição de todas as formalidades de São Vicente, né, que seria hoje aí São Paulo, tá legal? Então vamos lá: títulos de Seis Marias, lista de homens bons. Olha só, pessoal, né? Homem bom, cidadão de bem, né? O homem bom, quem é? Quem é o homem bom no Brasil colônia? O homem bom, ele é branco, né? Descendência europeia, ele é rico, ele é grande proprietário de terras, ele é grande proprietário de escravos, correto? Então, olha como é que o português, né, vai criando uma cultura no Brasil, né? O homem bom é branco e rico. O homem bom é branco, rico e proprietário, tá? O homem bom é branco, rico, proprietário, tá? E responsável, líder, provedor da sua família. Olha a estrutura patriarcal aí, beleza? Então, continuando. Aptos a votar, né? Eleição de vereadores, alternância no poder. Em Pernambuco, passou a funcionar de maneira efetiva a autoridade do donatário em dois sentidos: o das receitas, que implantou a cobrança de impostos, inclusive com repasses ao rei, e tais recursos funcionavam serviços delegados ao donatário, como o de atuar como instância mais alta que o judiciário na vila, e o de controlar a vida civil. Então vou repetir, né, pessoal? O donatário, né, atuando acima da instância mais alta que o judiciário. O donatário, dono de terra, acima do judiciário. Olha o poder de influência do grande proprietário de terras no Brasil desde o início da nossa história, tá? Tendo isso na cabeça, a gente não se surpreenderia tanto com algumas notícias que aparecem aí, né, na mídia ao longo da nossa vida, tá? Então, vamos lá. Questão: de acordo com o texto, é correto afirmar que o autor buscou descrever as medidas que, letra A, levaram a capitania de Pernambuco a prosperar. B, causaram o impasse político responsável pela Guerra dos Mascates. C, levaram o sistema de capitanias hereditárias a fracassar. D, causaram o impasse político gerado, né, da insurreição pernambucana. E, transformaram as capitanias hereditárias em governo geral. Levando em conta, né, que a gente está falando de um tema, temos aqui algumas situações que aparecem que não dizem respeito à nossa aula. Mas como estamos nos preparando para o vestibular, né, pressupõe-se que vimos tudo isso. Então, pessoal, respondam aí no chat, arrisquem que gabarito marcaríamos aí. Normalmente eu dou 2 minutos, né? Meu aluno sabe dos 2 minutos famosos, mas 20 segundinhos, né? O pessoal está respondendo aí, Bruno? Todo mundo respondendo A. Todo mundo respondendo A. Show de bola, parei a aula aqui, né? Acabou a aula, tá? Tô saindo fora, né? Já entendemos a bagaça, todo mundo de boas, né? Então, pessoal, sem nenhuma dúvida, primeira questão, letra A, tá?
Vamos mais uma? Vamos mais uma, deixa eu achar aqui. Vamos aqui. Número 5. Número 5. Tá legal? Então olha só, hein? O Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial resultante de uma aliança entre a burguesia mercantil, né, a burguesia comercial, a coroa portuguesa e a nobreza de Portugal. Essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis. Tá? Só a título de curiosidade, Emília Viotti da Costa foi uma das minhas professoras na UF. Tá? Década de 80, né? Final da década de 80, pós-ditadura militar. Então vamos lá. A constatação de que essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis, justifica-se, pois a política de terras desenvolvida por Portugal durante a colonização brasileira, vamos lá, letra A, permitiu tanto o surgimento de uma ampla camada de pequenos proprietários, cuja produção se voltava para o mercado interno, quanto a implementação de sólidas parcerias comerciais com o restante da América. Pessoal, uma dica, né? Não é conselho, mas uma dica. Tá? Cada um faça a prova da melhor maneira possível. Né? Mas eu venho de uma época, né? Eu fui criado na ditadura, minha mãe, né, uma pessoa extremamente autoritária, né? A educação que ela recebeu. Tá? A minha mãe fatalmente colocaria vários torturadores do período da ditadura no chinelo, né? E a minha mãe quase que me doutrinou a não rabiscar livro, não rabiscar o caderno, porque passava, né, aquele papo de passar para o primo, né, para o irmão mais novo. Meu amigo, prova, qualquer uma, mas de história, ela tem que ser rabiscada. Tá? Então você vai fazendo a prova, você vai eliminando, vai rabiscando, vai sublinhando. Tá? Então olha só, primeira questão, permitiu tanto o surgimento de uma ampla camada de pequenos proprietários. Pessoal, a gente falou aqui que a pequena propriedade ela nunca foi estimulada pelo governo português. Né? Então a gente eliminaria aí a letra A. Tá legal? Só vou dar spoiler na A. Então, pessoal, sublinha, circula, cada um cria lá o seu mecanismo, né, para a gente poder o quê, ó, não se perder. Porque no vestibular você tem tempo contado, né, para cada questão. Algumas questões ficam para trás, e aí você tem que ler de novo. Cara, se tu não fizer nenhum sinal na questão, se você não sinalizar de alguma maneira, quando você voltar, tu vai ter que ler tudo de novo, né? Então cria lá o teu símbolo, só não pode trocar a porcaria do símbolo, né? Mas cria lá o teu símbolo, ó, essa aqui não é, essa aqui eu estou na dúvida, essa aqui pode ser, né? Então eu trabalho lá com pontinho, com Vzinho, então, pô, não é, tá lá a letra A, pô, eu tenho certeza que não é, eu boto lá um Vzinho, não é o A, tá? É o B, pô, acho que é o B, né? Pô, C, não tenho a menor ideia, fica em branco. Quando eu voltar a ler, se eu tiver que voltar, eu vou ler C, bacana? Eu vou ler B. Pô, tenho certeza, marco logo. Bacana? Marco logo, porque aí evita problema. Mas eu tenho que rabiscar esse negócio. Então a A não é. Letra B. Determinou tanto uma rigorosa hierarquia nobiliárquica nas terras coloniais, quanto o confisco total e imediato das terras comunais, cultivadas por grupos indígenas ao longo do litoral brasileiro. C. Envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto de terras que continuavam a ser propriedades da coroa, quanto a orientação principal do uso da terra para monocultura exportadora. Letra D. Garantiu tanto a prevalência da agricultura de subsistência, quanto a difusão na região amazônica e nas áreas centrais da colônia das práticas da pecuária e da agricultura de exportação. E a letra E. Assegurou tanto o predomínio do minifúndio no Nordeste brasileiro,
quanto uma regular distribuição de terras entre camponeses no Centro-Sul, com o objetivo de estimular a agricultura de exportação. 2 minutinhos, né, para a gente poder marcar aí esse múltiplo chutezinho, pessoal. Marcando o que aí, Bruno? Show de bola, né? Maioria absoluta, né? Letra C, tá? Então, pessoal, envolve tanto a cessão vitalícia, capitania hereditária no primeiro momento, tá? Do uso da terra, porque o Brasil é uma colônia de exploração de Portugal. Então, o Brasil é de Portugal, tá? Então, concessão vitalícia do usufruto, mas a terra continua propriedade da coroa, tá legal? E a prioridade total para a monocultura de exportação. Então, pensar o Brasil colônia, né, dentro dessa perspectiva de concentração, tá, é trabalhar essas ideias aí. Dúvida, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida no chat, Bruno? Não? Então, vou apagar o quadro, vou colocar aqui mais algumas informações sobre o Brasil Império. Bacana?